Oi, gente, tudo bem? A gente está aí voltando a mais uma atividade, mais um dia de aula. Esse dia de hoje a gente vai focar sobre cronograma, plano de ação e orçamento. Mas antes mesmo de iniciar, queria só dar um feedbackzinho sobre as atividades de vocês, né? Lembrando que até o final da noite de hoje também eu aceito esse conteúdo para a gente completar as notas aí do primeiro ciclo. Mas vê só, quando eu passei a atividade da arte da guerra, eu pedi que vocês fizessem um resumo sobre isso, porque a arte da guerra, aquele vídeo faz parte de uma síntese de um livro do Sun Tzu, e esse livro em estratégia, ele é considerado a Bíblia da estratégia, o livro principal que a gente estuda em estratégia, lembrando que estratégia ele é oriundo de guerra, de poderio militar, e aí a gente utiliza na administração os conceitos da estratégia para fazer com que a organização ela consiga a vitória dentro desse mercado que tem tanta guerra, tanta luta baseada em concorrência, em clima, em mudanças tecnológicas, de fatores externos e internos e etc. Então por isso que foi pedido para vocês analisar lá o vídeo da Arte da Guerra, ler o livro também, né? Eu já falei algumas vezes sobre ele também. Atividade em sala, lembra que eu passei pelo menos 2 atividades em sala. Uma foi a dos manuais, eu pedi que vocês fizessem lá, a gente entregou os manuais do Banco Santander, do Banco Itaú, vocês discutiram, analisaram, disseram a importância daquilo. Eu disse, registra qual é a importância desses materiais numa organização. E aí vocês fizeram lá no caderno, e eu disse, quando for no dia da atividade 1, vocês me entregam. Como a gente não estava presencial, vocês podem ainda até hoje aí me enviar essa atividade para eu contabilizar. Lembrando que foi uma atividade em equipe. Outra atividade que foi feita também foi um diagnóstico, não sei se vocês lembram, mas logo no primeiro dia de aula, ou foi o segundo dia, eu apresentei para vocês um diagnóstico, inclusive está lá no site, pedi que vocês sentassem em equipe e dessa equipe vocês selecionassem uma pessoa para ser o entrevistado e o outro ser o entrevistador. E ali vocês chegaram a fazer 15 a 16 perguntas para outra pessoa e também anotaram isso no caderno. Isso foi uma outra atividade em sala de aula que poderia ser enviada, pode ser enviada até hoje também. Outra que foi pedida, que foi a principal, foi o contexto, né? Então vocês tiveram cada uma empresa selecionada, Trilogia Bio for Trade, HS Sport, Empreender e Saladorama, né? E foi pedido que vocês analisassem o contexto. Só que, gente, analisar o contexto não é analisar a empresa, não é analisar quem são eles, é analisar o que está em volta deles. Por exemplo, quais são as tecnologias que existem hoje que estão vinculados à salada, por exemplo, a Saladorama, que trabalha a questão, o que é que ele faz? Ele faz o empoderamento, o acesso, a democratização da alimentação saudável. Quais são as tecnologias hoje que facilitam essa democratização? O que é que pode ser aproveitado, que existe no mercado, que fala sobre isso? Então existe muita coisa sobre tecnologia envolvendo, por exemplo, salada ou animais, etc. Outro fator a analisar externo foi a questão política. Quais são as políticas externas que não estão dentro da empresa? Externas que podem afetar ou não o Saladorama, o Trilogia Bio for Trade. Quais são as mudanças políticas, o interesse político? Por exemplo, hoje a gente está vivendo um momento aí em que o nosso governo, através de charges ou textos chulos, de repente ofendem outro país. Bolsonaro mesmo ofendendo o chinês lá, o japonês, dizendo... referendo-se ao seu corpo, né, ao corpo do chinês lá, zoando. Isso pode gerar um conflito que faz com que vários negócios hoje que dependem da China tenham seus insumos cortados. Então não tem nada a ver com ele, não tem nada a ver com a empresa. Mas uma questão política, uma variável, um fator externo pode afetar diretamente o desenvolvimento de uma atividade. Então quais são esses fatores políticos? Quais são essas mudanças que a gente está vivenciando que afetam essa organização que você selecionou? Outra questão da lei, quais são as leis que podem afetar o negócio que vocês analisaram? Qual a cultura, como é que está a cultura do povo? Então alguns de vocês mandaram a atividade e mandaram de uma forma bem vergonhosa, porque analisavam única e exclusivamente a organização, de uma forma muito pequenininha, e não foi isso que foi solicitado. Né? Foi solicitado que vocês, como profissionais que estão se formando, fizessem uma análise de cenário de modo que desse condições para essas organizações poder tomar decisões com as informações que tem externa. Por exemplo,
o próprio mercado mesmo de capital, quem estava se preparando para, assim que viu surgir, por exemplo, o coronavírus, a galera viu que isso geraria algo grande. Muita gente investiu em empresas que são da área farmacêutica, são da área médica, que fabricam equipamentos, fabricam tantas coisas aí. Por quê? Porque sabia que vindo uma pandemia, que é uma situação externa, o valor dessas empresas aumentaria muito, porque eles venderiam bastante. Então isso são fatores que influenciam diretamente a organização. Agora, por exemplo, eu tenho um amigo que montou uma empresa de um restaurante 4 meses atrás, não estava prevendo tudo isso acontecer, mas já estava ali meio que surgindo isso. E de repente ele foi pego desprevenido aí, agora não está conseguindo faturar, né? Isso baseado em quê? É algo dele? Não tem nada a ver com ele, não é o tipo de análise que foi pedido que fosse dele, não tem a ver com as forças e fraquezas, tem a ver com as ameaças e oportunidades que estão lá fora. Então foi isso que foi solicitado também para vocês. Outra coisa, o resumo da Feira Preta, né? Porque nesse resumo eu pedi para vocês analisarem os fatores externos que afetam, porque tem uma série de fatores, né? A gente vê a Adriana lá, ela montar um evento e no dia chover muito. Ela não estava esperando que o fator ambiental, o meio ambiente ali afetasse a atividade dela. A gente vê, por exemplo, que ela pensou que as empresas ajudariam, mas a cultura daquelas empresas ali, daquele local, não permitiram, que eles ficaram com preconceito ali, então não quiseram dar um valor. Ou até de repente o momento econômico também não favoreceu para que as empresas de alguma forma patrocinassem. A gente viu ali a questão política, quando ela se envolveu de repente com a prefeitura. Claro que isso tem um interesse político muito grande, a prefeitura tem interesse em desenvolver as minorias também. Então, se ela tem uma causa, uma luta ali baseado em um público-alvo muito específico que não tinha sido trabalhado, ao buscar a prefeitura tem interesse nisso, então ela não estava só naquilo. Então teve uma série de fatores externos que afetou diretamente o caso da Feira Preta, que eu pedi que vocês analisassem. Não era para analisar a Adriana, não é como ela viveu, como ela não viveu, como ela montou, como ela não montou, e sim quais são os fatores externos que afetam o negócio dela até hoje. Foi pedido também para vocês fazerem uma análise dando 10 pontos sobre tudo isso que está acontecendo, o que é que afeta as organizações. Isso é uma análise tua, muito pessoal, mas baseada em tudo aquilo que a gente está vendo hoje no mercado. E outro aspecto que foi analisado foi a participação. Alguns de vocês aqui têm participado bastante das aulas, virtual e presencial, mas tem outros que não estão participando tanto, que chegam tarde na aula quando é presencial, que aqui também não está interagindo, mesmo que apareça às vezes na sala, mas não interage. E tudo isso está sendo analisado para computar os 2 primeiros pontos. Gente, não perde tempo não, faz a atividade direitinho, para que a gente consiga fechar o ciclo, fechar o semestre de uma forma muito legal e que vocês possam ter aprendido bastante. Mas falando agora na aula, hoje a gente vai conversar um pouquinho, e aí eu vou ter o vídeo aqui abaixo que você vai ter acesso a 3 ferramentas. A ferramenta de plano de ação, utilizando 5W2H, lembrando que eu já falo com vocês sempre sobre 5W2H, eu acredito que o professor Rômulo também, né? E aí vocês vão ter acesso aí a uma aula de pouco mais de 6 minutos, explicando essas 3 ferramentas também, como se faz na prática, como se utiliza na prática, para que a gente possa agora começar a desenvolver as atividades, tá certo? Então até agora a gente viu o seguinte, que um processo de gestão estratégica primeiro começa com diagnóstico. Então vocês como gestores vão ter que ter essa cultura, por isso que eu bato tanto na tecla de com frequência traçar diagnóstico, com frequência realizar diagnóstico. E seja vocês um funcionário, seja vocês o líder da empresa, vocês precisam com frequência diagnosticar a situação da organização. Outro aspecto, aí a partir daí você fez o diagnóstico, você identifica se tem as filosofias. Porque a gente vai chegar em objetivos, os objetivos têm que estar alinhados à filosofia. Então você vai identificar como gestor ou como líder da organização, se a organização tem a missão, se está escrita, se está bem difundida, se todo mundo conhece, a visão, os valores, as políticas, as normas, as diretrizes e assim por diante. Tendo tudo isso escrito, difundido, aprendido, disseminado e de fácil acesso, vocês agora começam a criar objetivos. Os objetivos têm que ser simples, fácil de se entender, tem que ser mensurável, tem que ter quantidade para se dizer quando bate a meta ou não, tem que ter tempo definido,
tem que ser atingível, vocês têm que ter recursos suficientes para destinar as equipes para que elas façam, tem que ser realista, você não pode simplesmente colocar algo extremamente fora da realidade. E a partir daí, traçados os objetivos, você vai fazer análise de cenário, análise interna, né, o que você tem de força, o que tem de fraqueza para atender ou não esses objetivos, e o que é que o mercado externo ele vai te prover de oportunidades ou de ameaça para que isso não aconteça. Além disso, você vai traçar um plano de futuro de projeção. Se der certo, o que é que eu faço? Se der errado, o que é que eu faço? E se estiver dentro do planejado, o que é que eu faço também? A partir daqui, agora, a gente vai fazer outras ferramentas. Para cada objetivo traçado, a gente vai criar um plano de ação. Então, quem é que vai fazer esse objetivo? Como vai ser feito? Onde vai ser feito? Quanto custa fazer? Quando eu chego no quanto custa fazer, a gente vai para o orçamento. Então, aqui na aula de baixo, você vai ter a planilha do orçamento, muito simples. Eu coloquei aqui uma muito simples mesmo, para que vocês tenham acesso. Então, quantas unidades de cada coisa vai ser necessário e quando somar isso, quanto vai custar. Eu tenho que entender quanto custa cada objetivo. E, de repente, tendo esse mapeamento de quanto custa, conseguir reduzir custos, conseguir reduzir despesas desnecessárias, melhorar o meu desempenho. Né? Através dali, quando eu coloco todos os objetivos com custo, né, precificado, tudo certinho, eu consigo agora entender quanto me custa desenvolver a minha atividade de um modo geral, seja atividade de um setor, atividade da empresa como um todo, seja uma atividade de um processo, de um projeto e tudo mais. E sobre o cronograma macro, a gente vai ver que ela é uma ferramenta muito importante para que de forma visual esteja lá, fácil de acessar, para que a gente veja o que é que está dentro do prazo, o que é que está fora do prazo, o que é que está chegando perto de vencer o prazo. E aí cada objetivo traçado, você vai marcar lá de verdinho que está dentro do prazo, vermelho que já passou do prazo, amarelo que está perto de chegar no prazo e de repente uma outra cor sobre aquilo que você já conseguiu realizar. Eu vou ficar por aqui no vídeo, vocês vão ter outro vídeo para acessar, vão ter uma atividadezinha também para fazer aí, muito simples essa atividade de hoje, mas que a gente se encontra daqui a pouquinho, a gente vai estar no ambiente aí, tanto no Hangout quanto no Meeting, para poder conversar sobre a aula de hoje, tá bom? Valeu, até o próximo encontro!